Boa tarde, comunidade LCL, discentes, docentes, egressos, amigos do Lael, e de todo o Brasil, enfim, né, que estão aqui convidados para essa quinta e penúltima mesa da nossa semana inaugural do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. E que alegria estar aqui, né, para esse momento, junto com as professoras Beth Bright e Cida Junqueira, com a Maria Aparecida Fernandes, né, que a gente conhece carinhosamente por Cici Fernandes, né, que é autora da tese e depois livro, né, Boris Schneiderman, entre o tradutor crítico e o crítico tradutor. Né. Vou, né, falando muito brevemente sobre como, né, essa mesa se insere no contexto, né, da proposta da semana inaugural. Como a gente tem dito sempre, é uma semana de divulgação dos trabalhos que o programa fez no ano passado, né, nesse momento de transição de um novo quadriênio, um novo ciclo, né, de atividades acadêmicas, não só no programa, mas no Brasil todo. E é uma alegria especial, né, porque a gente também pôde apoiar esse livro, né, da Maria Aparecida Fernandes, que foi, né, feito a partir da tese dela. Então, uma tese que participou do processo seletivo da editora UCTEC, né, e foi acolhido para ser publicado na coleção Licores, né, Beth? Isso. E, e aí é por isso que é uma, né, especial alegria ver o trabalho, né, de uma doutoranda, né, doutora, de uma titulada, né, do nosso programa, se efetivar em livro, né? Isso é muito importante. E para isso, então, né, a gente concebeu, quer dizer, a professora Beth Bright, né, que é orientadora, foi orientadora desse trabalho, né, e a Cici, né, pensaram numa maneira de fazer esse debate e aí, né, convidaram a professora Cida Junqueira, né, que também participou da banca, participou da qualificação, participou de todo o processo, né? E aí ela está aqui hoje também para fazer essa mediação, né? Junto com a professora Beth Bright. Então, sem mais delongas, né? Eu vou passar, na verdade, a palavra para a Mariana, né? Porque eu também, que é da editora Ocitec, eu queria que a Mariana também pudesse falar um pouquinho, né, do livro, né, e de como a gente pode chegar nesse livro também, né? Então, Mariana, se você puder falar um pouquinho, agradeço. Sim, oi para todo mundo. Me chamo Mariana Terra, trabalho na UCTEC e eu me convidaram aqui para mostrar para vocês o livro do Boris, né? Esse tem essa capa aqui com as cores, né, que lembram as cores da Rússia também. Isso tudo tem a ver, né? É um livro grandinho também. E esse livro ele faz parte de uma coleção que para a gente é bem querida, é bem importante. Aqui eu trouxe só alguns, mas temos mais, são mais de 10 títulos que fazem parte da coleção Licores, né? Que a professora Beth vai falar mais. Vou mostrar as capas, porque as capas são belíssimas, né? São livros que falam de literatura, corpo, estética, tem algumas traduções, temos livros do dia, a gente acabou de lançar o livro do Geraldo também, né? Introdução à Teoria do Enunciado. A gente tem o livro da Tânia, que também é bem recente, com a professora Beth. E é, a gente também está feliz, a gente sempre fica feliz, né, quando de uma tese isso se torna um livro, porque tem tudo a ver com ter acesso ao estudo, a todo o trabalho de o tempo todo que a pessoa se dedicou, né, que já foi validado por seus pares e tal. E é por isso que, para hoje, a gente está disponibilizando um cupom que é de 20% de desconto, para favorecer, para incrementar que mais pessoas também tenham acesso ao livro. Então, o livro, o preço de capa dele é 86, com desconto de 20, que pode ser lá no nosso site, que é lojaocitec.com.br. Ele fica por R$ 68,80. O cupom é bem fácil, é Boris20, tudo junto. Vou ficar jogando aqui no chat também durante a conferência para vocês terem mais acesso. Qualquer dúvida, é só falar com a gente pelo WhatsApp também.
Então, vou mostrar mais uma vez aqui a capa para vocês identificarem. Acho que a Cida também vai mostrar, vai falar mais sobre isso. E o último livro que eu queria mostrar é que a gente tem um livro muito bonito, assim, só um comercial, que é o livro que a gente fez em homenagem à professora Beth Bright, que todos nós gostamos muito, temos muito orgulho dela. Não faz parte da coleção Licores, ele faz parte da coleção Homenagem, então é uma homenagem das pessoas que foram impactadas, né, que tiveram o coração roubado aí pela Beth na sua trajetória acadêmica e pessoal. Então, aproveito aqui para que vocês saibam que também existe esse livro aqui. Era isso que eu queria mostrar, gente. Muito obrigada. Vou ficar aqui acompanhando aqui no staff. E qualquer dúvida é só falar com a gente, viu? Boa conferência. E agradeço pelo espaço. Muito obrigado, Mariana. Bom, acho que todos nós temos nosso coração arrebatado pela professora Beth Bright. E até aproveitar, né, sobre esse ponto, também lembrar que nesse livro homenagem a gente tem capítulos, né, da professora Diana, da professora Beth Cardoso, então, né, acho que realmente é um livro que vale muito a pena conhecer. E aí agora, então, eu, né, passo a palavra para a professora Beth Bright, que vai aí iniciar, né, esse momento especial. Muito obrigado, Beth. Obrigada a você, Fábio, por tudo, por esse início. Obrigada, Mariana, também, que acabou fazendo uma publicidade, né? Muito obrigado. O importante é que tem o cupom Boris20, né, para o livro da Cici. Bom, retomo então a palavra para dizer boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco, porque realmente é um grande prazer poder estar aqui nesse início de ano letivo, dando as boas-vindas aos alunos novos, né? Que a gente conhece de nome, poucos que a gente conhece ainda, né, pessoalmente mesmo, aos outros que nós já conhecemos e que estão aqui, então, egressos que eu vi, alunos mesmo, enfim, aí, e também a todos os colegas, todas as colegas que estão aqui. Então, é muito bom, né, para mim, por exemplo, é muito bom poder mostrar um pouco do que o PPG em Literatura e Crítica Literária faz por meio dos seus grupos de pesquisa, das suas disciplinas, das suas excelentes produções, dos seus docentes, dos seus discentes, dos seus egressos, dos pós-docs também, e de todos aqueles com quem nós fazemos parcerias, né? Muitas parcerias, como a gente tem visto já ontem, por exemplo, as parcerias. Então, eu agradeço o programa, especialmente a coordenação, a oportunidade de participar dessa semana inaugural, né? Eu sei, eu sou uma pessoa da casa, mas justamente por ser da casa, a gente se sente muito feliz por um evento que envolve os novos e aqueles que não são novos, então envolve toda a nossa comunidade de literatura e crítica literária. Então, eu não sei se todos, mas como nós vimos ontem, nas três excelentes mesas, né? A gente teve uma mesa, eu vou nomear só pela liderança, digamos assim, uma mesa da professora Diana Navas, a mesa da professora Cida Junqueira e a mesa da Elizabeth Cardoso. Então, nessas três mesas foram mostradas obras, produções que resultaram de uma disciplina, né, no caso da Diana, da mesa da Diana, e as outras duas de dois brilhantes, maravilhosos grupos de pesquisa. Então, como não poderia deixar de ser, vocês viram que tanto a disciplina como cada um dos grupos de pesquisa eles trabalham com parcerias, né? Parcerias docentes, discentes, envolvendo pesquisadores de diferentes instituições, diferentes estados e até algumas pessoas fora do Brasil, né? Então, o panorama de ontem mostrou alguns caminhos por meio dos quais, então, disciplinas, grupos de pesquisa, a gente constrói, traz parcerias, produz conhecimento e também tem as produções, como nós vimos, né? Produções estão envolvendo todos esses atores que participam
da pós-graduação, especialmente do nosso programa, mas em contato com muitos outros programas. Na mesa de hoje, como o Fábio já adiantou um pouquinho, como a gente já sabe, como a própria Mariana já mostrou, nós vamos mostrar, digamos assim, mais uma possibilidade, mais uma forma de pesquisa que pode resultar em importantes trabalhos, em importantes publicações, em importantes parcerias. Então, no nosso caso, né, a gente vai mostrar, então, mais um caminho oferecido pelo programa. Eu estou me referindo, então, como já foi falado, ao fato de hoje nós estarmos falando, apresentando, falando de um livro autoral, quer dizer, um livro de uma única autora. Então, isso é um diferencial importante, não estou qualificando nem hierarquizando, mas eu estou colocando a ideia de que é uma marca que um pesquisador vai levar, vai carregar para a sua vida inteira. Então, nós vamos falar de um livro, né, que é um livro autoral. Então, isso é uma coisa muito importante, todos os que têm, muitos têm aqui, sabem disso. Então, nesse caso, né, um livro autoral, ele pode resultar de diferentes pesquisas, né? Então, alguém empreendeu uma pesquisa por conta e risco e acabou transformando essa pesquisa em um livro, em uma obra, né? É, então, esse livro que resulta, né, é, na verdade, sendo o mesmo, né? Por exemplo, no caso de resultar de uma tese como é o nosso, ele é um outro também, né? Ele é o mesmo e é um outro quando ele vem de uma tese. Então, esse é o nosso caso. A pesquisa, né, resultou inicialmente numa tese de doutorado, e essa tese, claro, muito importante, vai ser citada por pesquisadores, vai andar aí pelo mundo, especialmente pelo mundo acadêmico, mas o livro, né, que resulta dessa tese, ele vai alcançar outros espaços, ele vai alcançar outras pessoas, sem sair da academia, mas ele vai alcançar outros espaços, né, sem atrito com a tese. São dois grandes produtos, né, são duas grandes produções, e eu fiquei pensando nisso porque, no meu caso, a minha tese de livre docência, né, Ironia em Perspectiva Polifônica, nunca vi a tese citada. A tese resultou no livro com o mesmo título, né? E esse livro, sim, esse livro ele anda, aí de repente ele tem, além de reimpressões, ele tem novas impressões, onde a gente pode fazer modificações. E então o que eu quero dizer é isso, quer dizer, um livro autoral, ele é uma marca do pesquisador. E nesse caso, nós estamos falando hoje de alguma coisa que teve, em primeiro lugar, uma pesquisa que teve, em primeiro lugar, uma acolhida do programa, né? Então, programa de literatura e crítica literária, que já tinha tido a Cici como mestranda, acolheu a sua pesquisa, né? Aceitou a sua pesquisa, e é essa pesquisa que chegou a uma tese, né? E que agora chega um livro. A tese, nesse caso, né, que são testemunhas, digamos assim, eh, presentes, né? A Cida, o Fábio também, né? Os dois que estão aqui. Então, essa tese é uma tese de grande qualidade. Por quê? Em primeiro lugar, a tese escolheu como sujeito de pesquisa o grande intelectual brasileiro Boris Schneiderman. Então, só essa escolha, né, e o programa acatou, aceitou, né, só essa escolha já é uma marca fundamental. Então, nosso professor, nosso tradutor de prosa e poesia, especialista e introdutor do pensamento bakhtiniano, né, especificamente de Mikhail Bakhtin, ele é o primeiro que vai receber das mãos do Haroldo de Campos, né? Então isso é muito bonito também, porque Boris ele passou por vários lugares, né? Por várias instituições, mas a USP e a PUC são lugares muito importantes, são fundantes, né?
da institucionalização, divulgação desse seu pensamento. Então, ele recebe das mãos do Haroldo de Campo, no final dos anos 60, o livro Problemas da Poética de Dostoiévski, em italiano, né? E é aí que ele entra em contato com o Bakhtin. Então, eu gosto de contar essa história porque a gente estabelece relações, parcerias aí que o próprio Boris estabelecia. Então, essa tese é de grande qualidade, perdão, no sentido do sujeito que ela escolhe, né, como sujeito de pesquisa mesmo, e pelas suas qualidades mesmo, porque ela foi feita por uma pesquisadora que é uma pesquisadora nata, autônoma. Eu diria que eu fui a orientadora na condição mais tranquila que vocês podem imaginar. Ela anda sozinha, embora a cada passo ela tenha conversado com a orientadora, mas ela é uma pesquisadora nata, né? Então, a tese é importante como tese, é a primeira tese de doutorado sobre Boris Schneiderman, né? Isso na tese, na própria defesa, foi falado pelo Bruno também, que está fazendo a biografia do Boris. Agora, essa tese se transformou num livro, que é um outro gênero, porque tem modificações que o gênero exige, e alcança um público maior que o alcançado pela tese. Então, é também o primeiro livro sobre Boris Schneiderman, a partir de uma pesquisa original, de uma pesquisa de fonte, né? Dentro desse universo, né, maravilhoso do Boris, a Cícia Maria Aparecida Fernandes faz um recorte e vai trabalhar o tradutor crítico e o crítico tradutor. Bom, eu termino aqui, vou passar para a Cida, mas eu tenho que agradecer ao Fábio, né, que, na condição de coordenador e de responsável pelo PROAP, né, e que também participou da banca, né, da CICE, recomendou, junto com a banca, a publicação. Eu agradeço também a editora Ucitec, né, que o próprio corpo, né, avaliador também aceitou publicar a obra na coleção Licores, Linguagem, Corpo e Estética, que é dirigida por mim e pelo Jean Carlos Gonçalves, da Universidade Federal do Paraná. Então, eu passo a palavra à Cida, porque, embora eu me sinta muito honrada, feliz de ter sido a orientadora, nós precisamos ouvir a autora, né? A grande pesquisadora e autora que é a Cici. Então, eu passo a palavra para a Cida, né? E agradeço de antemão também todo o apoio que a Cida deu a esse trabalho, durante todo o tempo, tá? Então, vamos lá, vamos ouvir a Cida para ouvir, então, a própria Cici. Muito obrigada. Olha que os nomes se confundem aí, né, Beth? Boa Cida, tarde. Cici, Boa tarde, gente. Boa tarde, Beth, Fábio, os professores, todos os alunos presentes. E um prazer enorme estar aqui com a Cici e poder novamente pensar um pouquinho este trabalho dela, né, agora em livro, e cada vez mais divulgarmos, né, a partir do trabalho dela, os trabalhos também dos alunos do programa, como também frisou a professora Beth. Acho que isso é de fundamental importância e caiu muito bem, né, nessa semana inaugural, a gente ter os livros ou os trabalhos, né, dos grupos de pesquisa e também agora, como frisou a Beth, o trabalho de um aluno, né? Eu acho que isso vem não só mostrar, né, a qualidade do programa, mas também evidenciar a questão da pesquisa e aonde a CICE vai ter a oportunidade
de colocar também essa experiência dela como pesquisadora, e também na própria escrita, né? O que é escrever uma tese, o que é chegar a um livro, né? Acho que isso é fundamental, que essa experiência seja passada também, né? A tese, já quando nós estivemos na banca, não é? A qualidade do trabalho já era evidenciado por todos e mostrando o rigor científico e criativo, né, do trabalho que assim se mostra nessa escrita dela, né? Mas eu acho que ressaltei também na tese, e volto a colocar aqui, a comentar isso, que para mim é de uma qualidade e de uma riqueza para o programa, porque ele é trabalho cujo objeto é um crítico, um tradutor, não é um produtor de literatura, vamos dizer assim, apesar de que a crítica pode levar a isso. Eu posso chegar, né, a um texto que, na verdade, também é um texto literário. Mas eu acho que abre a oportunidade de pensamento para os nossos alunos, da oportunidade que se tem de trabalhar também sobre a crítica literária, né? E então a CICI vem fazer isso. Nós temos poucos trabalhos no programa com esta questão sendo colocada, com a questão da crítica sendo colocada, né? E o trabalho dela vem abrir isso para nós, vem abrir essa oportunidade para que outros pesquisadores, alunos, também enxerguem na crítica a oportunidade de um pensamento que deve ser aberto, pesquisado, revelado, né? Porque a Cici revela nesse trabalho, no recorte que ela fez, o pensamento do Boris. E isso é fundamental, porque revelar esse pensamento é revelar um momento da ciência, das letras, da filosofia, da humanidade e também da política brasileira. Então, eu acho que é com este rigor que se mostra, que se abre o trabalho da Cici, né? E quando eu estava lendo assim, relendo um pouco também as questões, eu me lembrei um pouco e fui buscar um primeiro parágrafo de um prefácio da primeira edição do texto do Antônio Cândido, que ele escreve sobre o método crítico de Silvio Romero. E para que eu fui buscar isso? Para mostrar a importância para o ensino, a crítica, a importância, a tarefa da crítica no ensino e também em todo o trabalho literário. E o Antônio Cândido abre esse prefácio onde ele diz assim, é o da primeira edição, né? Esse trabalho dele tem várias edições, e esse trabalho é da primeira edição, que foi publicado em 1945. E ele diz assim: no cerne do estudo e do ensino da literatura está o problema crítico, né? Eu acho que é isso que o trabalho da Cici também vem revelar para nós em relação ao Boris, não é? De um modo geral, o problema literário apresenta três aspectos, bem aqueles que conhecemos do Antônio Cândido, não é? A criação artística, o público e, entre ambos, uma série de intermediários cuja função é esclarecer e sistematizar, né? Então, vamos observando aí o trabalho da crítica, né? É o papel que compete às diferentes modalidades de crítica, desde a história literária até a resenha de jornal. E delas depende, em boa parte, a formação e o desenvolvimento da consciência literária. E eu acredito que, quando se diz aqui em consciência literária,
não é apenas da literatura fechada nela mesma. Nós temos que abrir esse campo da literatura para esse pensamento, para os outros saberes, né? E esses outros saberes, essa humanidade, por exemplo, que a Cici comenta no trabalho dela e que passa pelo pensamento do Boris Schneider. Então, qual é a vivência desse sujeito, enquanto crítico literário, que ele traz para o seu modo de olhar a literatura, mas também de compreender isso, fazendo uma relação entre essas duas literaturas, principalmente, que ele trabalha também, né? E nessa literatura russa, trazendo para o campo da literatura brasileira, abrindo esse potencial, né, dessa linguagem, dessa literatura russa para a literatura brasileira também, fazendo esse diálogo, esse contraponto, né, na melhor maneira de se pensar isso, né? É sempre em moldes aí de uma criação literária, né? De um pensamento filosófico que se abre também à criação, né? E ele fecha esse parágrafo, né, dizendo assim: o ensino da literatura pode e deve ser considerado um aspecto da crítica. E por isso, os problemas desta são, para o ensino, de importância capital. Então, eu acho que esse ponto entre o ensino, a crítica e a literatura é algo que a gente não pode perder de vista em todo o nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, perceber como que abrir o pensamento de um crítico, como fez a Cici, revela para nós essa capacidade que ele tem de operar com esses campos. E, na verdade, ensinar a compreender o mundo, a vida e o trabalho existente, criativo, em cada uma das literaturas, né? Então, eu vejo o trabalho da Cici, né? Por isso que é uma experiência que vale a pena ela comentar, ela falar dessa escrita, dessa pesquisa, porque nós sabemos que é trabalhoso uma pesquisa, né? Há um trabalho aí fundamental, rico, mas que dispendioso, não é? Mas que nós gostamos de ser pesquisadores, e por aí vai, então, a nossa dedicação, né? Mas uma dedicação que busca desvendar caminhos da cultura, desvendar caminhos do saber, desvendar o pensamento crítico. Eu acho, assim, nesse sentido, a crítica de um potencial, sabe, de ensino, de abertura para a gente reconhecer e conhecer, desvendar essas relações entre os povos, entre os saberes, né? E o pensamento crítico faz isso. O pensamento do Boris mostra isso. E a tese da Cici, e agora o livro, ele revela isso para nós, com muito rigor, com muita fluência, porque é um trabalho muito gostoso de ser lido também. A gente faz uma leitura que vai acontecendo, ela é fluente, né? Então, eu acho que tem muito a nos ensinar. Então, no primeiro momento, era isso que eu gostaria de dizer, e depois nós podemos continuar a conversar, né? Mas os meus elogios, e elogios no sentido da sabedoria que ela teve, da escolha que ela fez, né? Para revelar quem é Boris, né? E abrir o campo do pensamento dele para a pesquisa. Então, como diz o Bruno, né, da abertura também na orelha, né, do livro, ele diz: entre os muitos méritos deste texto está o da primazia
Trata-se do primeiro livro a respeito do professor, crítico e tradutor Boris Schneider, né? E é isso mesmo, é esse ser primeiro, é ser primazia, poder começar a abrir o campo para que outros falem do Boris, que é um autor, um pesquisador, um pensador que merece aí a o nosso trabalho de pesquisa para mostrar que tempo era esse que viveu Boris e o que é que ele traz no campo dos saberes para que a gente interrelacione esse pensamento e possa compreender o que está acontecendo hoje. Eu acho que ele abre para isso. E aí nós tiramos também toda a as nossas conclusões, né, a respeito de como caminhar no meio disso hoje. Era isso que eu queria dizer assim num primeiro momento, mas a gente pode continuar a conversar, tá bom? Obrigada, Cida, tá vendo? Então eu passo a palavra para Cici Maria Fernandes. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Está bem? Então, boa tarde a todos. Agradeço as palavras de Fábio, da Mariana Terra, da minha querida orientadora Beth, da professora Cida. Todos foram muito generosos para com o livro. Bom, eu trouxe aqui um texto que eu gostaria de iniciar, apresentar a vocês. Como não possuo dotes oratórios, para que minha fala tivesse algum rumo e pudesse, espero, ser de alguma utilidade, preparei um texto. Convoco, então, a todos, todas e todos a exercitar a antiga e nobre arte da escuta criativa, lembrando que posso ser interrompida a qualquer momento. Peço licença para contar uma historinha pessoal. Há algum tempo venho me interessando pelos fenômenos midiáticos verbo-visuais contemporâneos, como séries e podcasts. Assim, acabei me interessando pelo trabalho de Ivan Mizanzuki, responsável pelo projeto Humanos e reconhecido pelo podcast e série O Caso Evandro. Como quis conhecer um pouco mais sobre o roteirista e diretor Mizanzuki, eu me inscrevi no workshop Storytelling com foco em personagens, ocorrido online em um final de semana, nos dias 18 e 19 de janeiro deste ano. Tanto no sábado quanto no domingo, uma mesma questão foi dirigida a Mizanzuki. Participantes perguntaram: como faço para aprender a pesquisar? Você recomenda algum livro? Nas duas ocasiões, Mizanzuki deu a mesma resposta. Você quer aprender a pesquisar? Faça mestrado e doutorado. Foi assim que aprendi a pesquisar. Foi a primeira vez que escutei essa resposta. De tão inusitado, eu a tomei como motivação para minha fala, a que dei por título A Construção Agridoce do Saber, sobre a construção de uma tese e sua reconstrução em livro. Portanto, fica explícita minha intenção de enfatizar a pesquisa como o fundamento que dá espessura a todo e qualquer trabalho criativo. Pois que fique claro, escrever uma dissertação ou uma tese é um trabalho criativo. Adianto que, ao apontar os percursos da pesquisa, farei ao mesmo tempo uma breve apresentação do livro Boris Schneiderman, o tradutor crítico e o crítico tradutor. Sobre a pesquisa, minha primeira escolha foi o método com o qual venho trabalhando desde o mestrado, sempre sob orientação da minha querida professora Beth Bright, que é o método dialógico bakhtiniano. O que caracteriza essa metodologia? Segundo minha compreensão, é a distinção entre objeto de estudo e sujeito de estudo,
o que introduz uma ruptura radical com o pensamento positivista. Explico melhor. Um objeto de estudo é colocado em posição estática. É um objeto inerte, disponível à nossa captura e exploração. O sujeito de estudo, que pode ser um poema, uma pintura, um filme, por exemplo, ele é único, ele é responsivo e fluido. O sujeito de estudo conversa conosco, ele é uma autoridade, ele é um outro que nos personaliza e pessoaliza porque se dirige a nós de forma exclusiva. Assim sendo, minha segunda escolha, o sujeito de estudo, foi a produção intelectual do professor, tradutor e crítico literário Boris Schneider, em um recorte temporal de 15 anos, de 1956 a 1971. Comecei a aproximação ao meu sujeito de estudo lendo artigos sobre Boris Schneiderman e lendo as muitas entrevistas por ele concedidas a diversos veículos da mídia escrita. À medida que lia esse material todo, que, digamos, circundava a figura do intelectual Schneiderman, fui percebendo que, dadas as variabilidades encontradas no material consultado, muito pouco de conhecimento concreto sobre meu sujeito de estudo estava obtendo. Minha curiosidade começou a propor perguntas, como, por exemplo, mas quais os autores que Schneiderman de fato traduziu? Quais as obras que de fato traduziu? Quando foram as primeiras publicações? Quais foram as edições dessas obras? Quais foram as editoras? E é nesse momento que o desejo de saber, que distingo da simples curiosidade, passou a organizar minha busca. Passei, então, a rastrear suas traduções, a comprar as primeiras edições quando possível encontrá-las. Passei também a buscar as edições posteriores dessas primeiras obras, indo até o momento no qual Schneiderman entrou para o catálogo da editora 34, em 1999. Pude, assim, construir uma linha do tempo e pude comparar as edições. Foi quando eu descobri o mundo dos paratextos schneidermanianos. Pude, então, dialogar com seu primeiro prefácio, de 1959, seus pós-fácios, suas notas das traduções. Ou seja, procurando pelo tradutor, encontrei também o crítico, o que deu origem ao primeiro capítulo da tese, Boris Schneiderman, o tradutor crítico da prosa moderna russa. Mas, tendo Schneiderman se destacado prioritariamente como tradutor da moderna prosa russa, foi na poesia moderna russa que encontrei seu grande legado, pois ele, em parceria com os irmãos Campos, concebeu o livro Poesia Russa Moderna, publicado em 1968. Outras curiosidades, então, me instigaram. Quando nasceu a ideia de uma coletânea de poesias russas? Quem foi o idealizador? Como foi feita a seleção dos poetas e dos poemas que participariam dessa coletânea? Como essas traduções eram feitas? Como era a divisão do trabalho? Como esse livro se inseria no contexto da tradução da poesia russa no final dos anos de 1960 no Brasil? E na América Latina? E na Europa? Como se vê, a curiosidade é uma força borbulhante e irrefreável. E é um prazer deixá-la correr a rédea solta. É quando intervém o desejo de saber como fator estruturante da investigação. Foi perguntando aos textos de jornalismo cultural de Schneiderman, publicados no suplemento literário de O Estado de São Paulo, e atentando para as respostas que deles eu recebia,
que o segundo capítulo foi construído. Boris Schneiderman, o crítico tradutor da moderna poesia russa. Até aqui, que chamar a atenção para dois traços humanos que resultam nos efeitos de prazer que descobertas, insights e o enxergar conexões antes invisíveis proporcionam no desenvolvimento de uma pesquisa. Primeiro traço, a curiosidade, como a centelha primeira que nos mobiliza. E o segundo traço, o desejo de saber, que é o que nos estrutura na busca de respostas consistentes. Pois é dessa doce alegria, promovida nos diálogos frutíferos com um dado sujeito de estudo, que vem o sustento intelectual do pesquisador ou da pesquisadora. Já o terceiro capítulo germinou do propósito explícito de descrever as peculiaridades da construção da voz autoral de Schneiderman. Isso dado o convívio intenso que tivera com os discursos schneidermanianos durante, digamos, 2 ou 3 anos. Para tanto, foram selecionadas 4 resenhas. A primeira resenha, que foi o texto jornalístico inaugural de Schneiderman, publicado em 1956, mais 2 resenhas sobre Van Bunen, escritor pouquíssimo conhecido naquele momento, mas de quem Schneiderman havia traduzido 2 novelas, e, por fim, a resenha que encerra seu ciclo resenhístico bibliográfico, publicado em 1963. Dei ao capítulo o título de A Prosaística de Boris Schneiderman em resenhas. E por falar em prosaística, e mesmo lembrando que o pesquisar e o escrever são atividades interconectadas, gostaria de abordar a escrita como uma construção criativa de uma prosaística própria, ou, em outras palavras, como a construção de uma voz autoral própria, única, que desvela o sujeito escritor. Gostaria de pensar com vocês a escrita sob o aspecto de uma dimensão subjetiva transformadora, por encarnar um processo de enfrentamento, por encenar um embate duro por entre os fios e desafios de uma escrita em construção, que, no meu caso, envolveu confrontar meus vícios de linguagem, clichês, lugares comuns. Envolveu questionar certezas, reavaliar pressupostos e refinar o pensamento. Passei a compreender que a escrita exige rigor consigo mesma, demanda autocrítica constante, requer revisões sucessivas, força o amadurecimento intelectual. Avalio que a escrita, seja de uma dissertação ou tese, pede uma relação realista com o processo, a aceitação de suas oscilações, a compreensão do ritmo próprio, o reconhecimento dos ciclos de produção. Ressaltando que o caminho do não saber ao saber não é linear nem cumulativo. Desejo afirmar que se trata de um caminho construído em um processo gradual, camada a camada, o que evoca o aspecto arquitetônico do conhecimento. Se o não saber é o ponto de partida real, o saber é um momento transitório, que não se encerra, já que outros não saberes nos aguardam em um horizonte de mobilidade infinita e renovadora. Escrever uma dissertação ou tese na dimensão vivencial transforma nosso olhar sobre o mundo, enriquece a experiência cotidiana, amadurece o pensamento crítico. Em suma, integra
bakhtinianamente vida e conhecimento. Aprender a lidar com a incompletude, aceitar limitações, reconhecer a impossibilidade da perfeição, entender que frustrações são parte do caminho. Por isso, acredito ser necessário legitimar que a maturação do pesquisador implica a convivência com prazeres e desprazeres, e que este é o contexto epistemológico e vivencial inerente ao trabalho intelectual e parte essencial do processo criativo. Quanto à reconstrução da tese em livro, devo dizer que considerei uma etapa complementar ao caráter formativo da pós-graduação. Reler o texto, esquadrinhar provas, caçar equívocos, sabendo que haverá sempre um pequenino lapso que escapará ao maior escrutínio, fazer escolhas e tomar decisões foi uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal e intelectual. Por tudo isso, deixo explícitos os meus agradecimentos ao programa, aos docentes, em especial à minha orientadora, professora Beth Brandt. Obrigada a todos que me escutaram. Lindo texto, né? Sou suspeita, mas lindíssimo texto, falando da vida, da pesquisa e do entrelaçamento, essas coisas, né? Então, acho que a gente abre agora para quem quiser fazer uma observação, uma pergunta, né? Já que a Maria Aparecida foi tão fundo nessa fala, né? Como autora do livro e como pesquisadora, e que contemplou a todos nós quando escrevemos, quando trabalhamos aquilo que a Cida disse. A gente ama, tem essa curiosidade, mas o acridoce, né, a gente sente constantemente, né? Então, não sei se tem alguma pergunta, tem alguma observação, alguém gostaria de falar? Eu gostaria muito de escutar depoimentos, né, de colegas, de outras pessoas. Seria muito interessante uma troca de ideias sobre a questão do pesquisar e do escrever, que eu acho assim fundamental para o programa. Bom, eu. Bom, o Ricardo levantou a mão. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele levantou a mão, ele tem prioridade. Não, Se mas se deitou. ele quer fazer primeiro, não tem problema. Pode Não, eu falar, ia fazer Ricardo. um comentário. Eu acho a pesquisa da Maria Fernandes muito, muito bem pontual, muito bem desenvolvida, porque quando eu li a sua tese, eu fiquei encantado com a questão do aprofundar sobre o exercício do crítico literário, né? Esse exercício do crítico literário em selecionar obras, comentar sobre essas obras e o tempo todo é, ficou na minha cabeça aquela coisa, por que escolher essas obras, por que refletir sobre essas obras especificamente, o que encanta o crítico em selecionar essa obra e não outra. Eu acho que é um trabalho que passeia sobre essa questão do existir crítico literário em um determinado tempo. Que eu coloquei aqui no comentário aqui no chat, né? Eu acho que esse olhar do crítico literário ele acaba apresentando para a gente traços assim que são fundamentais, essenciais na subjetividade de um determinado tempo. Ele não consegue captar toda a subjetividade de um determinado tempo, mas ele cria esse olhar sensível, né, sobre o que está rolando em um determinado momento, em um instante histórico. Então, conhecer o que um crítico fala, acho que é fundamental, tanto quanto conhecer as obras que ele comenta, né? Acho que esse é um dos valores da sua pesquisa, assim, quando você se debruça no Boris Schneider.
Agradeço muito suas palavras. Assim, é muito bom escutar de um colega, né? Assim, uma apreciação tão importante como a sua. Obrigada. Fábio? Então, a minha é uma questão de curiosidade, talvez, mas eu queria ouvir um pouco mais a Ceci, falando do trabalho com as fontes, porque ela, né, como a gente sabe, né, consultou textos de jornal, foi pegar textos do Boris nos anos 60, nos anos 70, enfim, você realmente pegou, né, se toda essa atuação dele, e uma das questões de pesquisa, né, que tem assim essa dimensão até prática, né, é esse contato com as fontes, né. Então, hoje a gente tem internet, mas a gente também tem enfim, né, muito das bibliotecas também digitalizaram seus acervos. Eu não sei quais foram os desafios, né, que você teve para chegar nesse material. Enfim, se você puder partilhar um pouco também de como foi esse contato, né? Porque ainda mais assim, né? Já até articulando com o que a Ekaterina falou, né? Da articulação entre atividade tradutória e atividade crítica, né? A atividade tradutória, ela tende a, digamos assim, ecoar mais no tempo, porque são livros que são publicados e que são, né, que continuam sendo lidos e relidos. Mas as intervenções críticas, né, especialmente em jornal e tudo mais, muitas vezes elas acabam ficando, né, nesse arquivo, né, que é preciso, que é mais, digamos assim, né, difícil de ser acessado. Então, eu queria, sei lá, se você pudesse compartilhar um pouco como foi essa experiência, ia agradecer bastante. Sim, vai ser um prazer. Bom, eu fiz assim uma pesquisa no estado de São Paulo, não é que tem um arquivo todo digitalizado. Baixei todos, quer dizer, primeiro foi aquele rastrear tudo que existia sobre Boris Schneiderman, não é? Publicado no jornal. Como eu tinha um recorte de tempo também, não é recorte temporal da pesquisa, então eu baixei todos os arquivos referentes às resenhas, às colunas e aos artigos. Eu fiz essa distinção, né? Porque você tem as resenhas que eram, vamos dizer assim, participavam de uma sessão, que era resenha bibliográfica, você tinha as colunas que participavam de outra sessão, que era a coluna Letras Russas, e você tem artigos que eram publicados esporadicamente, né? Então, eu baixei todo esse material, mas esse material, a digitalização não era das melhores, nem sempre. Então, tive que visitar o arquivo e copiar mesmo, não é? À mão, com lente, tentando desvendar algumas partes que estavam assim bem borradinhas. Não é? Então, essa parte foi referente aos jornais, né? Ao jornal, no caso, o Estado, que eu foquei a minha pesquisa no suplemento literário, dada, assim, eu acho que a importância que ele teve na época em que o Boris Schneiderman começou a exercer a, vamos dizer, a sua atividade crítica, não é? E posteriormente como professor na USP também, não é? Fundador do curso de russo. Depois eu comecei a pegar alguns artigos, principalmente da Botman, mas que ela fez um levantamento fantástico sobre todas as publicações russas, de traduções publicadas no Brasil no ano de 1900 a 1950, onde eu pude rastrear mais ou menos as primeiras traduções do Boris Schneiderman, mas mais que isso, saber os autores russos que de fato haviam sido traduzidos no Brasil, nem sempre diretamente do russo, muitas vezes não ficava claro, porque ela também não tinha essa informação, porque é um terreno um tanto obscuro ainda, não é? Toda essa pesquisa de onde foram feitas as primeiras traduções de russo. Também me ajudou muito as obras do Bruno Barreto, com Nietzsche, não é? Que esteve na banca, tanto na qualificação quanto na defesa, nessa procura pelos autores. A partir daí, eu comecei a procurar as obras do Boris Schneiderman
nas primeiras traduções pela internet, né? Aí, no caso, eu passei para a estante virtual, onde eu consegui muita coisa das primeiras obras publicadas. Passei a comprar essas obras e verificar também através de alguns textos, né, ou de dados bibliográficos em algumas publicações dessas traduções, onde foram publicadas, qual o ano, todos esses dados assim elementares para começar essa pesquisa. Comecei a verificar também que em muitos artigos havia menção a traduções que não eram mencionadas. Então, comecei a procurar novamente na internet mais uma vez, né? E fui descobrindo também na internet, na instante virtual, essas outras obras e fui adquirindo. E foi aí que eu comecei a gostar de comparar não as traduções, mas o livro, não é? E os pós-fácios, prefácios, tanto do Boris quanto de companheiros, amigos, que, vamos dizer, sustentam tanto o autor da obra, não é, original, entre aspas, não é, da obra-fonte, vamos dizer assim, quanto o tradutor. Então, foi aí que eu fui ampliando a pesquisa, né, pouco a pouco. Em suma, foi um período muito rico e o mais delicioso da parte da tese, né, porque realmente pesquisar é muito gostoso. Me trouxe muito prazer, muitas revelações, né? Pude estabelecer muitos vínculos, muitas conexões que antes eu absolutamente não conseguia estabelecer. E isso tudo foi enriquecendo, né, a forma como eu fui me aproximando, né, dessa produção intelectual, a primeira do Boris Schneiderman. Também detectar os picos de produção literária também do Boris Schneiderman, literário tradutório, vamos dizer, do Boris Schneiderman, também me ajudou nesse aspecto, né? Porque você vê um início de carreira, né? Um pico ascendente, e depois um certo, não é, distanciamento, não é, que ocorreu. Isso fica muito claro na participação no suplemento literário do Boris Schneiderman. E isso foi muito interessante. E também, a partir desse levantamento e desses picos, você vê também um projeto do Boris Schneiderman, que eu chamo de ecossistema schneidermaniano, que está constantemente revendo o seu trabalho, né? Suas traduções, né? Esse trabalho de sempre retornar a esses textos que foram publicados desde o início, não é, da sua carreira, desde o início exatamente, eu quero dizer, a partir do momento em que ele reconhece a sua primeira tradução e assina com o seu nome na grafia que ele adotou, que foi a tradução de 1959 de Chekhov, não é? As duas traduções de Chekhov, as duas coletâneas de Chekhov. E ele, de certa forma, vamos dizer, decidiu, não sei bem porquê, posso fazer hipóteses, mas não seria honesto fundamentar alguma coisa em cima disso, porque eu acho que só ele poderia explanar mais profundamente, porque ele abandonou as primeiras 4 traduções que ele publicou. Em alguns lugares, ele diz que até essas traduções receberam alguns elogios, que foram bem recebidas, mas que ele não estava nem um pouco satisfeito com essas traduções e que o trabalho seria para refazê-las, seria gigantesco. E que ele preferiu partir para um outro espectro, vamos dizer assim, né, nas suas traduções, que me parece deram preferência a contos, novelas, mas principalmente na prosa, que eu acho que foi esse o terreno no qual ele mais se desenvolveu, né, nesse período inicial. Não sei se eu respondi, se eu deixei alguma coisa que você gostaria de saber.
Não, respondeu perfeitamente Ah, e, na legal. verdade, era um pouco sobre isso mesmo, né? Você mostrou, né, como essa consulta ao arquivo traz tantas coisas para a gente, né? Desde essas dificuldades práticas, como, por exemplo, ver que o arquivo digital não dá conta e aí é preciso, né, ir presencialmente, até também essa percepção, né, das fases, da quantidade de trabalho, né, da intensidade desses picos, né? Acho que isso também são elementos muito valiosos, né? Que essa. Acho que foi bem legal te ouvir, Cici. Acho que agora a Cida está com uma questão. Eu também queria. É, Cida, né? Levantou sim, a mão, Cida. sim. Bom, gostei muito do texto, Cici, que você fez, que você leu aí para nós, revelando aí poeticamente esse seu método. E, assim, muito gostoso te ouvir falar sobre isso, nessa tranquilidade que você tem e que esse afeto, né? Um afeto com a pesquisa, o modo como você vai apresentando isso para nós, né? E você falou muito assim dessa escuta também, né? E um ponto assim que me chamou bastante atenção é esse seu caminhar do mestrado para o doutorado, né? Que está na sua introdução, que de certa forma é recuperado pela Beth também no prefácio, né? E que, na verdade, mostra todo o pensamento aí que segue a vocês enquanto pesquisador, essa questão bakhtiniana forte, né, entre o orientador e o orientando. E isso é muito bonito, revelar isso nesse caminhar. E uma coisa que me chamou a atenção é que você diz, né, que do mestrado para o doutorado, ou principalmente no mestrado, você vai buscar compreender os referenciais do Bakhtin e você, de certa forma, os encontra em Boris, né, nos textos de Boris. Você encontra, Verdade. né? Sim. E, por um outro lado, quando chega no doutorado, para compreender Boris, Uhum. você vai ao Bakhtin, não é? Sim. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas da importância desse diálogo entre esses dois pensadores. Diálogo na busca do seu problema, percebe? O quanto foi havia um afeto de buscas aí, sua, enquanto sujeito pesquisadora, e os dois pesquisadores ali, os dois pensadores, né? E o quanto que o Bakhtin criou essa inter-relação, né? Mas que você soube tão bem encontrar nos dois autores, né? Eu acho que foi uma felicidade fazer isso. A felicidade do pesquisador. Era um pouco isso, assim, que eu achei muito interessante. E eu falei, acho que vale a pena mostrar, né, esse diálogo entre esses homens que pensam e que pensam a sua história, pensam o seu momento, pensam a filosofia, a literatura, a arte, né? E revelam os processos de criação aí também, da própria pesquisa e do próprio objeto, corpus de estudo que a gente tem em mãos. Achei Uhum. bonito isso, Cida, viu? Viu, Cici? E por isso, assim, queria ouvir um comentário seu. Vou tentar, porque, assim, o livro Turbilhão em Semente, do Boris Schneiderman, ele traz alguns artigos dedicados exclusivamente a Bakhtin. E no mestrado, como iniciante, digamos que eu tive uma certa, vamos dizer assim, dificuldade, vou dizer dificuldade mesmo, em adentrar o pensamento bakhtiniano, né? E o Boris me auxiliou justamente nesse momento, porque ele, de certa forma, ele, para mim, desvendou Bakhtin. E ao voltar a Bakhtin, a minha leitura se iluminou. E isso, para mim, foi assim um grande presente, não é?
Foi muito importante para mim. E eu achei que seria assim, como eu, de certa forma, me considero assim, filiada a essa metodologia, né? Se alguém perguntasse qual é a minha filiação teórica, vamos supor uma pergunta assim, talvez um tanto pomposa, eu diria que é Bakhtin, né? Pelo aspecto sociológico também, né? Além do dialógico, que são questões imbricadas para mim, né? Então, eu achei que Bakhtin caiu assim como uma luva, né, para trabalhar os textos de Schneider, né? Principalmente nos aspectos modulatórios da prosaística de Schneider, né? E outros também pensadores do século, também auxiliaram. Mas, fundamentalmente, eu fui buscar em Bakhtin, principalmente o aspecto assim, que eu achei mais interessante, porque se discute muito Bakhtin na questão prosaística, não é? Na prosa, não é? Como grande teorizador da prosa. E eu fui buscar o Bakhtin nas entrevistas, né, que eu esqueci agora, meu Deus, o nome. Deixa para lá, uma hora se aparecer. Fala, Beth. Do Vakin. Ai, Do... do Vakin, obrigada, obrigada. As entrevistas de Dovhakin, os depoimentos de Bakhtin sobre poesia russa, sobre poetas russos, e para mim também foi uma revelação. Foi um outro momento assim de grande alegria descobrir essa essa esse falar mais solto do Bakhtin, né, numa entrevista, embora grafada, não é? Assim me mostrou muito do pensamento de Bakhtin sobre a poesia, e foi isso que eu trouxe para o segundo capítulo, né? Então foi de grande assim contribuição, porque foi uma descoberta para mim, porque o pesquisador, eu acho que a grande alegria, o grande prazer do pesquisador é a descoberta, é quando você parte, não é, nessa estrada uh, direcionada, porque o que eu tentei falar também no meu texto é que sempre tem aquele momento, né, de fervilhar de questões, não é? Mas de onde é que isso veio? Né? E você começa a desdobrar perguntas, questões, né? Às vezes muito pouco científicas, às vezes curiosidades banais, mas quando intervém o desejo de saber, que é muito mais racional e pragmático, você começa a procurar buscas, né? E você vai a fontes, e você vai às fontes das fontes. Não, é? Não dá para parar só nas fontes. Né? Então, as fontes, das fontes, das fontes, para você ter um mínimo de segurança, porque é essa outra questão que também na escrita uh, me trouxe assim, bastante preocupação, é estar constantemente fazendo checagens, né? De dar a mim mesma um mínimo de segurança para a minha escrita, para colocar no papel o mais mínimo dado, né? Até citações que às vezes você pensa, mas será que é mesmo? Né? E você vai. Né? É, é um processo assim que é muito fascinante, mas necessário. Pode ser exaustivo também, né? Mas é necessário, é muito importante, porque eu acho que, inclusive, uma das questões que, para mim, me mobiliza muito, não é? Como você menciona, as questões políticas, as questões da atualidade, ah, ah, é um testemunho firme contra a avassaladora enchente de desinformação, não é? Então, eu acho que isso é muito importante ter em mente quando a gente está fazendo um doutorado, um mestrado, né? É ter muito cuidado, ter muita calma, pesquisar bastante, ir devagar, checar muito para tentar segurar esse projeto destrutivo do saber, vamos dizer assim. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Alguém mais? Eu vi que o Alexandre. Ah, Leila. Leila Dari. Seu microfone está fechado, Leila. Alguém tinha que fazer isso, né? Não dá para ter uma única reunião no mundo se alguém não esquecer de ligar o microfone. Então, Cícia, é um prazer estar te ouvindo. Um prazer assim enorme para mim, que te conheço há tantos anos já, desde os tempos da Unicamp, que você fazia os cursos com a Rosiméria Arrojo. Então, venho acompanhando aí. Sempre admirei muito a seriedade com que você conduz tudo que você faz. E fica claro agora, você falando do seu processo de pesquisa, que não só você descobriu e está oferecendo para outros leitores uma quantidade e uma qualidade de pesquisa sobre Boris Schneiderman, aí alinhavado com uma coerência e com uma coesão que advém justamente da escolha dessa perspectiva bakhtiniana, né? Que você vai trabalhar aí tanto a dialogia, né? A relação dialógica e o outro como sujeito, como essa dimensão sócio-histórica. Então, assim, é uma coesão, uma coerência o seu olhar, e aí você faz esse trabalho, mas o que me deixou agora, nesse momento, perplexa e muitas vezes aturdida, como eu fiquei quando li o seu livro e sua tese, aturdida, assim, no sentido de, sabe, que maravilha uma pessoa ir, como você falou, e voltando, e ter uma responsabilidade com a informação, uma seriedade com a apresentação dos dados. É uma coisa assim admirável. E olha que a gente está vendo pesquisadores todos os dias. A gente tenta também, como pesquisador, fazer o melhor, mas Cida, francamente, eu falo Cida porque eu conheço a Cida de antes, né? Mas Cici também. E eu queria dizer que o que a gente vê agora que me deixou assim é ver que você também, ao longo do processo, aprendeu esse caminho da pesquisa, aprofundou nessa experiência. Porque o que você estava falando agora é falando da construção desse trabalho, da construção dessa pesquisadora em que você foi se transformando a cada novo texto, a cada nova checagem, a cada. E assim, e era um volume de coisas muito grande. Quando você fala, parece assim, primeiro capítulo, vamos ver isso, segundo capítulo. Os seus colegas pesquisadores aqui devem estar arrepiados, pensando, gente, como é que eu não consigo fazer isso? Eu não sei o que eu vou pôr no primeiro capítulo, no segundo, tá tudo, né? Tem um monte de coisa, onde que eu vou acomodar tudo isso? Parece que ela chegou e, não, isso foi um trabalho, né? Assim, cuidadoso, e lei para onde vai, e o que que eu vou colocar, e como eu vou organizar isso, que se vê assim, eu acho exemplar esse trabalho. Desde o primeiro momento que eu li, depois o livro deu a ele uma qualidade que ficou assim, mais bacana ainda. Sem contar a sua linguagem, que é gostoso de ler. Eu sou muito chata, assim, sabe? Porque se eu não achar gostoso de ler, gente, não adianta, não vai, não vai. Eu fico lendo, relendo, várias vezes eu volto e não consigo ir para frente. Aí eu pulo para ver se o negócio melhora, mas e aqui não, você tem vontade de ler cada coisa e mais, voltar. Eu só queria agora, para não ficar falando tanto, que eu teria para falar muito, devido né, a sua, quanto você estimula a gente, eu queria dizer como é valiosa essa pesquisa para os estudos da tradução, porque você traz um tradutor, né, a primeira vez que alguém se debruça, mas traz esse tradutor ali no desdobramento dele como crítico e como escritor, como autor. E enriquece, porque é como se você visse esse objeto tridimensionalmente, um tradutor que você vê que as partes estão todas conversando. E aí pensei na Cecília, que agora apareceu e que nos olha e sorri, que
você fala da tradução como um processo de inacabamento, de um processo que realmente não tem fim. Então, a partir do momento em que o tradutor começa a trabalhar, ele sabe que aquele texto que ele termina, não terminou, porque é um processo de atualização constante. Novamente, ele mesmo muitas vezes volta ao que ele fez, e muitas vezes outros também querem esse desafio e propõem uma nova tradução. Então, essa capacidade da tradução de nunca se fechar, de viver em eterno processo, é uma qualidade incrível e que essa você coloca muito bem. Eu até coloquei, você chama isso, né? Ele acho que chama de reelaboração. É ele que usa, né? Reelaboração como uma recriação, como Sim, essa questão do texto ser passível à constante, à contínua reelaboração. Você fala aqui na página 48 do livro, destacamos nesse trecho o termo recriar, outra palavra-chave de Schneiderman, que poderíamos situar no mesmo campo semântico de reelaboração. Chamamos a atenção para a atualização do tradutor crítico, que revela em processo, que se revela em processo em um arco de 20 anos. Então, a gente vê que esse seu trabalho dá margem para tantas outras questões e tantas outras pesquisas, se a gente for olhar aqui, essa questão, por exemplo, do processo. Na página 41, você vem com a questão da interpretação. E eu estou falando isso porque a questão da interpretação é uma questão chave para a tradução, a questão do processo, a questão de como o tradutor é formado a partir da sua visão crítica, a questão que você traz fundamental, que ele trabalha com Augusto e com Haroldo em parceria na tradução, quer dizer, já se vê assim, a cabeça assim, de um intelectual aberto. Eu escrevo isso, e o meu texto de tradução vai ser reatualizado vou chamar dois poetas geniais que têm tudo a ver com ele, o Haroldo e o Augusto, que vão trabalhar naquela tradução que ele fez. Então, você vai dando aqui uma série de informações vitais para se pensar o que é o tradutor. Quem é esse tradutor? Como se forma esse intelectual tradutor? E eu acho, assim, simplesmente fascinante essa parte. Outra coisa também, você cita Beth Bright na página 40, quando ela, né, que está aqui, faz em análise e teoria do discurso, uma citação que cabe direitinho para a tradução. A possibilidade de esmiuçar campos semânticos. Quando você está fazendo tradução, é isso que você faz: esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e macro organizações sintáticas, reconhecer, recuperar, interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam o discurso e indicam sua heterogeneidade constitutiva, assim como a dos sujeitos aí instalados. Então, esse tipo de leitura fina e de trabalho, e eu estou dizendo isso tudo porque eu estou pensando que você me fez pensar numa questão. Hoje em dia, a gente está falando muito na inteligência artificial e a tradução. E isso chegou na graduação, assim, de uma forma bastante, né, Cida? A nossa Cida aqui do programa está também né, na graduação de tradução, e a gente está pensando essa questão. O que a inteligência artificial, como ela pode... os alunos, eles se sentem muito atraídos, porque você coloca o texto e ele traduz, né? E eu acho que uma leitura como essa, de um intelectual, uma leitura como essa que você faz aqui, mostrando esse tradutor, é fundamental para que haja uma consciência do que é o que a gente está chamando agora de pós-edição, que é você dar para a IA fazer a tradução, né? Seja o Chat GPT, seja o Claude, seja DeepSeek, Deep Search, que eles estão fazendo agora. Você coloca lá, mas agora a gente tem que fazer a pós-edição. Um trabalho muito mais fino, porque tudo isso que você estava falando agora de busca, como é que eu vou saber, como é que eu vou
criticar, você vai ser um crítico desse texto. Você vai ter que ler como um leitor crítico. Será que essa tradução que estão me dando, aí pegando isso que você terminou de falar na sua exposição agora, né? O que que é o que que eu preciso para fazer essa crítica? Eu preciso desconfiar. Senão eu vou ter. Como é que eu vou confiar numa inteligência artificial se eu não tiver capacidade crítica? E isso para qualquer texto, para tradução e para uma pergunta que você faça para a inteligência artificial, né? Então, hoje a gente está diante disso e eu acho que esse livro é maravilhoso e penso que você deve levá-lo para a Abrat, para novembro, para vender lá ao Citec que nos ouça. Também, agora na Federal Fluminense vai haver criação e tradução e criação, e acho que onde você for levar exemplares com você, fazer com que as pessoas, dar palestras sobre ele, falar lá na USP com o pessoal do John Milton, se quiser eu faço contato para você, e divulgar, sabe, esse livro, porque é um livro maravilhoso, ele precisa ser lido por muita gente apaixonada por tradução, por crítica e por pesquisa, né? Que é assim dá. Parabéns, viu? Estou encantada com o seu trabalho, com a sua escrita. Leila, querida, muito obrigada. Você me emociona muito, mas eu acho que você tem umas ótimas ideias agora. E porque Schneiderman, eu acho que, por exemplo, o livro dele, Tradução, Ato Desmedido, é inescapável, não é? É uma obra que todo pessoal que se interessa por tradução tem que ter acesso a esse livro, porque ele traz assim insights muito interessantes, né? Para todo o pessoal que se interessa por tradução. E, e no mais, eu acho que eu sou muito emocionada pelas suas palavras. E é isso, eu agradeço imensamente, Leila. Você é uma pessoa assim, muito especial, não é? De muitos anos, de décadas, não é? Então, décadas. Obrigada, Leila. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Realmente, Leila, obrigada. Bom, Cida também. Todos que falaram, realmente, especialmente a Cici, né? Mas eu queria ver se. Antônio Dimas, por favor, professor, Posso falar? pode falar. Estão me ouvindo? Eu sou péssimo nesse negócio, Sim, mas eu estou ouvindo. os demais também, espero. Bom, Sim. eu estou entrando de xereta nessa conversa, porque Beth Bright me convidou. Mas como ela me convidou, me avisou um pouco em cima da hora, eu tive que fazer uma engenharia na agenda, mas eu queria muito porque eu queria ouvir sobre esse tópico que a Maria Fernandes desenvolveu sobre o Boris. E eu queria, não sei se eu falar ou perguntar, mas eu vou falando, Maria. Assim fica mais fácil. E Beth, por favor, controle, porque você conhece bem a minha loquacidade. Controlarei. Por favor. Eu queria saber se em algum. Bom, primeiro que a sua escolha é uma escolha fascinante. Quer dizer, eu acho que um dia ainda vai ser feito. O Boris vai ser uma das figuras principais. Eu ainda sonho que um dia, que eu não vou ver, daqui uns 40, 50 anos, vai aparecer um bom trabalho de vida intelectual brasileira, que foi, digamos assim, incrementada graças à Segunda Grande Guerra, vamos dizer o seguinte, vamos deixar de maneira bem clara, quer dizer, qual foi a contribuição que a Segunda Grande Guerra deu para a inteligência brasileira? Eu não estou fazendo brincadeira nem ironia, porque nós tivemos a sorte, não é? Beth me conhece bem, a Aparecida também me conhece,
eu não consigo falar sério muito tempo, se eu não der risada de 10 em 10 minutos com as condições irônicas que a vida favorece. Às vezes eu fico imaginando, por exemplo, uma vez eu falei em sala de aula para espanto de alguns alunos, e naquele tempo não havia muito patrulhamento e nem muito identitarismo. Não é? Eu escapei um pouco dessa fase, sou um pouco anterior. Quando eu disse que a gente tinha que pensar nas vantagens do Hitler. Por exemplo, a gente tem um Anatol Rosenfeld no Brasil, indiretamente um Boris Schneiderman, um Otto Maria Carpo, para ficar nesses três. Não vou além, não é? De que, por misérias da história, acabaram vindo para o Brasil e acabaram dando uma contribuição extraordinária para a nossa vida intelectual. Então, uma coisa que eu não entendi muito bem, se você faz apenas um percurso intelectual, apenas em modo de dizer, claro, ou você também faz uma espécie assim, de percurso de vida literária, de vida intelectual do próprio Borges. Eu queria lembrar duas ou três coisas. Primeiro, que eu não vi mencionado aqui, é que o Borges, na verdade, no começo, durante muito tempo, foi agrônomo, né? Trabalhava com agronomia e depois abandona o campo em favor das letras, o que eu acho que foi uma conquista extraordinária e um salto muito grande. Eu acho que essas coisas, se você pudesse falar um pouco mais, para esclarecimento dos demais. E segundo, uma coisa muito curiosa é que o Borges, com quem eu convivi um pouco, não tanto quanto gostaria, claro, mas cheguei a conviver com ele durante algum tempo na Universidade de São Paulo, ele, ele é da mesmíssima geração que criou o suplemento literário. Ele é no final dos anos 10, né, quando ele praticamente é conterrâneo em matéria de idade de Antônio Cândido e de Décio Almeida Prado. Não é? E são eles que indireta e que acolhem o Borges, e é através do suplemento, não é, que nos anos 50 surge com uma força avassaladora. Eu costumo dizer que o suplemento literário foi o primeiro ensino de crítica literária à distância. Não é? Quando nem se falava em ensino à distância, o suplemento fez esse trabalho. Me lembro de, com 17, 18 anos, correr para a estação ferroviária em Assis, onde eu morava, esperar no sábado de manhã chegar o Estadão, que era disputado a tapa, porque a gente queria o suplemento literário. A gente não entendia metade do que estava escrito ali, mas a gente lia. Né? Tinha uns que a gente nem sonhava, alguns a gente até que conseguia entender. Mas não interessa, interessa que a gente lia, e foi ele que ensinou muita coisa para a gente. Não é? Então, e uma coisa curiosa é que o Boris entra sorrateiramente, digamos assim, claro, a convite dos diretores do suplemento, ele entra pelo suplemento na vida intelectual. Agora, uma coisa, um dado precioso que eu acho curioso, primeiro, que ele é o iniciador dos estudos de cultura russa nesse país, não se discute, isso não está nem em pauta, não é? Vindo daquela Ucrânia que está sendo massacrado nesse momento mais uma vez, mas uma coisa curiosa também é que o nome do Boris, isso eu pude assistir, recuperar. Enquanto você falava, a minha memória ia funcionando. Por isso que é bom ter um pouco de memória. E eu cultivo a minha com esmero, para desgosto de muita gente em torno de mim. Fala, Dimas, você se lembra disso? Lembro, lembro. E lembro com prazer, às vezes até meio sádico, confesso a você. Bom, mas é o seguinte, o Borges ele surge no panorama literário crítico pelo suplemento? Sim, pelo suplemento, mas é curioso que quando ele se junta com os irmãos Campos, com Haroldo e Augusto, e
de certa forma, o Décio Pinhatari, é com essa geração que eles realmente explodem. Senão, não vamos cair naquela briguinha tola, USP, PUC, formalista, nada disso. Mas eles mostrar que eu acho isso um dado importante. Quer dizer, quando ele entra na universidade, ele entra abençoado de um lado pelo suplemento, né, abençoado em termos, e do outro lado abençoado por essa convivência, não é, com os irmãos Campos. E faz um trabalho magnífico, né? Todos eles fazem um trabalho magnífico, e é isso que eu acho fascinante na carreira desse homem, não é, que, de certa forma, eu às vezes fico imaginando assim uma coisa, ele vindo lá daquele interiorzão onde ele fez essa escola de agronomia, acho que foi em Viçosa que ele fez, se não me engano, não tenho certeza, mas não foi em Piracicaba, isso eu sei. Ele não veio da escola Luiz de Queiroz, ele veio de uma escolinha em termos, claro, que não tinha projeção, ele veio como agrônomo, e depois ele vai se desenvolvendo e vai se descascando. Uma honra a sua presença e adorei tudo que você falou. Ao Boris Schneiderman, eu acho que você tem toda a razão na ligação dele com os irmãos Campos, não é? Porque há momentos em entrevista que ele menciona que ele se modernizou, se atualizou, cresceu no convívio com os irmãos Campos, né? E que ele adotou, de certa forma, vamos dizer, a teoria que estava começando a borbulhar naquele momento, era a teoria dos campos de recriação no método literário. Eu acho que isso, de certa forma, deu um aval ao Boris Schneiderman a algo que ele já vinha fazendo. Eu acho que ele já vinha recriando, e quando ele encontrou com os irmãos Campos, é como se ele recebesse um sim, tudo bem, tradução é recriação. E ele aí, então, realmente assumiu, não é, essa postura de recriador, não é, de retrabalhador de traduções, não é, que ele sempre fazia questão de fazer. Então, eu Ele acho faz isso muito. completamente, né, Maria? Ele Sim, fez as sim, primeiras traduções que ele praticamente abandona em benefício de uma sim. revisão dessas traduções. Sim, ele afina, né, o espectro tradutório dele, e nesse afinamento, ou afinação, ele consegue ficar, permanecer e fazer aquilo que a Leila já havia apontado, né, dessa constante transformação da tradução, dessa questão do inacabamento das traduções em geral, né, e sempre atualizando a linguagem também, né? Sempre buscando, vamos dizer assim, termos mais adequados, e sempre se autocriticando. Eu acho que ele tinha assim, uma consciência muito grande sobre o trabalho, uma honestidade intelectual imbatível em tudo que fazia. E isso, especialmente no trabalho tradutório, é notável. Então, eu trago alguns exemplos na tese, não é, dessa busca, assim, que eu chego a chamar até de perfeccionismo do Boris Schneiderman no seu trabalho, não é? Quanto à biografia dele, eu realmente a vida, né? Eu fiz assim uma breve biografia no prefácio, perdão, na introdução, né? Um pouquinho. Os agradecimentos tem a introdução. Deixa eu ver aqui, isso mesmo, na introdução. Então, eu passo por alguns aspectos da vida dele, eu passo pela questão também da agronomia, eu passo pela participação dele na FEB, né? Então, todos esses pontos nodais da vida de Schneiderman, eu procurei mencionar, né, na introdução, até chegar no final, quando, na época que eu estava escrevendo principalmente essa parte, estava pesquisando uh, esses dados, né? Ele tinha, isso eu vou querer citar, né? Porque é um assunto um pouco que
procura-se até esquecer que ele tinha, junto com a Jerusa, um projeto de tradução, né? Que era um projeto que ele chamou de a questão de, deixa eu ver aqui, que fala, não é? De um poema que ele traduziu via um poema escrito em inglês, que foi traduzido para o russo por Pushkin, e o Schneiderman traduziu do russo para o português, que foi The City of the Plague, e não é aí que ele traduziu brilhantemente como festim em tempo de peste, que eu, pelo menos, coloquei aqui na introdução como, vamos dizer, um poema que ele assumiu a autoria do poema, porque uma peculiaridade do Boris também eram as parcerias poéticas, né? Como ele fez com os irmãos Campos, o Nelson Archer, que foram parceiros assim privilegiados do Boris Schneiderman, né? E eu termino a introdução com esse poema que eu acho que foi assim um dos últimos trabalhos, não é, que ele fez, que ele publicou inclusive na revista USP, não é, que eu estou vendo aqui na tradução. Uhum. Então foi assim, procurei traçar esse percurso do Boris, não é? Desde o seu nascimento, a vida para o Brasil, a Ótimo. agronomia, vamos dizer, uma certa melancolia, talvez, ou tristeza, por não entrar diretamente na vida literária, que era o sonho dele, né? E ter optado por fazer agronomia, a ida para a FEB, não é? Para a Itália, com propósitos bastante humanistas, não é? Na época, ele se alistou, e isso também o resultado menciona, não é, o livro Guerra em Surdina, mas que ele escreveu sobre a experiência, alguns acham que é autobiográfica, outros não, dele na guerra. Então foi um período assim, tentei fazer assim, pegar realmente os pontos principais da história, da biografia pessoal dele, porque o meu interesse realmente era uma espécie de biografia, né, que para mim eu até coloco como uma paisagem intelectual sobre Boris Schneiderman, né? Uma tese assim para mim, essa paisagem dessa produção intelectual dele, que eu estou colocando para mim mesmo, eu coloco dessa forma, não é? Então, não sei se eu respondi as suas questões, Obrigado. que eu tive que fazer um recorte de prioridade, não é? Eu acredito que outras pessoas vão se dedicar, porque eu acho importantíssimo levantar, não é? A biografia mesmo dele. Eu acredito que existam projetos, não é, em curso de pessoas que vão tentar pegar por esse outro viés, né, do Boris Schneiderman. Obrigado, Maria. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença. Imagina. Obrigado, Bessie. Obrigada, Dimas, professor Dimas, meu professor Dimas. É, acho que todas as questões que foram colocadas vão mostrando essas faces, né, do livro, essas faces da tese. Então, desde a Cida colocando a questão da crítica, né? A questão da tradução trazida para Leila, o próprio Ricardo também agradeço, que é um leitor, né? É um dos mais jovens aqui do programa. É, e acho que mostra, então, um trabalho feito dentro do nosso programa, né? Cida também ressaltou isso, que nas outras falas, nas falas de ontem, por exemplo, a gente mostrou como uma disciplina pode gerar uma produção, como os grupos de pesquisa, e aqui nós teríamos outros exemplos, mas a da Cici é o mais recente e que trabalha com esse sujeito de pesquisa que é múltiplo, né? Cici fez um recorte bonito, mas passou também por esses pontos, né, Antônio Dimas? Não dá para deixar. Então, ela fez isso muito bem. Eu
sou a pessoa mais feliz dessa história, porque fui convidada para ser a orientadora e como orientadora é para sempre, né, Cici? Então ela vai me carregar também para sempre com isso. Eu, se ninguém gostaria de falar mais nada, Fábio. Eu agradeço todo mundo, agradeço a Cici por ser como ela é, essa grande pesquisadora, que trouxe, né, todas essas descobertas generosamente para nós, e hoje alguém colocou aqui que isso foi uma aula de pesquisa. Eu também acho que, entre todas as qualidades aqui dessa tarde, essa ideia era a ideia nossa, né? Trazer se propôs isso, né, Cida? Trazer realmente essa relação realmente de pesquisa. Como é que se dá pesquisas, descobertas e tudo mais. Então, muito obrigada, Fábio, Bom, quer fechar? com muita. Acho que a Eu, Cici quer pontuar alguma coisa. Cici. não, eu só gostaria assim, de me despedir de todos e agradecer imensamente a todos que estiveram aqui. Mandar um alô especial para a Ekaterina, que eu estou vendo que ela está presente, e ela participou da Ai, banca de eu não vi a defesa. Ekaterina. Eu mandei o Então, convite, mas não a vi aqui. sim, eu estou vendo aqui na lista de participantes, então Ai, agradecer que... muito a presença dela, a presença de todos, agradecer ao programa. E é isso, pessoas. Muito obrigada, de E que coração. a gente te agradece, Cici. Foi realmente uma tarde maravilhosa, como a Beth colocou, uma aula de pesquisa, e que honra, né? Ter essa pesquisa sendo colocada e debatida pelo professor Antônio Dimas, né? Também a gente agradece, professor, pela sua presença, a Ekaterina também, né? No chat, colocando ali as questões sobre crítica e tradução, né? Acho que foi um debate incrível, né? Como a Beth colocou, com questões colocadas aqui tanto por nós quanto pelos nossos visitantes, que muito nos honram e alegram. Alguns, né, ficaram assim, uau, né? E realmente esse foi o objetivo, né? Ter esse uau, né, dessa aula de pesquisa e que seja uma inspiração para os ingressantes, né? Que eles vejam o quão longe a gente pode chegar, né? E, e é um uau para inspirar mesmo, né? E para mostrar todo esse percurso de pesquisa que a gente trilha, né? No mestrado e depois no doutorado. Então, dito isso, eu só faço, então, reitero o convite para a última mesa que a gente vai ter, né, da nossa semana inaugural. Ela vai começar às 19 horas. Vai ser a entrevista, né, da professora Vera Bastazin com as autoras do livro Voz de Criança, que é a Maria Rosa, professora Maria Rosa e a professora Está, Maria José está Paulo. aqui conosco também a Rosinha. Ah, está, não vi a Ela Rosa. está aqui, a Então, Rosa eu estou vendo. perfeito. Então, às 19 horas, então a gente volta a se encontrar, né, para falar sobre mais esse livro, que é mais uma forma, né? A professora Betty Bright levantou todas essas diferentes formas, né, de como uma pesquisa se transforma numa publicação. Então, às 19 horas, teremos mais um capítulo, né, conclusivo dessa semana inaugural. E espero então rever todo mundo lá mais tarde. Abraço, pessoal. Obrigada. Obrigado.